Capítulo 88. O súbito aparecimento de demônios desencadeou o início de uma batalha a três. Em um momento de reconhecimento mútuo, Surro e Ezio trocaram olhares. Seus olhos brilharam em uníssono. Uau! Eles saltaram em direções opostas enquanto começavam a caça aos demônios. Surro cortou os demônios com o chifre de Vulcano, enquanto Ezio os empalou com sua lança. Os demônios mortos por Surro se desintegraram, cuspindo sangue negro e alimentando o chifre de Vulcano com suas almas. Em contraste, a lança de Ezio deixou os demônios dissecados como múmias, drenados de todo o sangue. Haha! De fato, o sangue de um demônio é o melhor, disse o demônio de cabelos lilás. Ela era a filha mais velha do clã Hadiru, outrora o pináculo de todos os demônios. Ezio era agora a única nobre demônio restante neste mundo. Ela continuou a sugar o sangue dos demônios, seu sorriso inigualável em seu êxtase. Quando Ezio pisou pela primeira vez na Terra, seu poder estava meramente no nível de uma besta mágica de grau C. Isso porque ela tinha sido caçada por outros demônios por anos. Ela havia perdido muito de sua força, e ela só poderia ser recuperada através do sangue. O demônio menor foi derrotado. O demônio menor foi derrotado. O demônio menor foi derrotado. Item: o chifre de Vulcano devorou a alma do demônio. Talvez desta vez eu consiga subir de nível, disse Surro, desejando mais do que tudo que isso acontecesse. Criaturas tão frágeis e desprezíveis. É uma vergonha pensar que já considerei lidar com seres tão inferiores em minha vida passada. Kui olhou para os demônios com total desdém enquanto os massacrava impiedosamente. Parecia que ele estava tentando apagar seu passado sórdido. Enquanto a batalha caótica se desenrolava, Dojon tremia atrás de Bero, que tinha apenas o tamanho de uma palma. Ei, garoto! Você invocou todos esses demônios, ou não? O que há com esse cara? Ezio estalou a língua em desdém pelos gritos sem noção de Yongo. Mas, à medida que mais demônios vinham se juntar à luta, ele tardiamente percebeu a verdade. Espere, espere! Esses são demônios de verdade? Ele notou que os demônios estavam usando máscaras de corvo, e essa pista desencadeou algo que ele havia esquecido. A associação tem procurado por toda parte por mais fábricas de Sardusto, e somente demônios podem criá-las. Então, havia uma aqui o tempo todo. Pode até haver uma recompensa por isso. Dinheiro extra nunca é demais, né? Quando os caçadores da Guilda da Tartaruga Negra perceberam que as feras mágicas emergentes eram na verdade demônios, seus olhos brilharam de ganância. A nova oportunidade os animou. Afinal, eles só foram trazidos aqui para exigir a vingança mesquinha de seu gerente chato. Escutem, todos. Deixem Sung e Surro em paz por enquanto e foquem em derrotar os demônios. Yongo ordenou. Já estamos nisso. De qualquer forma, aquele garoto provavelmente morrerá sozinho sem que tenhamos que fazer nada. Mas seus olhos se arregalaram de surpresa ao testemunharem Surro caçando demônios sem esforço. Por que ele é tão feroz? Chefe, você não disse que ele é apenas um invocador de rank C, um caçador perguntou. Mas ele está empunhando espadas duplas e cortando. Ele é como um açougueiro. Surro, coberto de sangue negro, estava massacrando os demônios como um fantasma vingativo. Estrondo! Do nada, um raio caiu sobre suas cabeças. Surpresos pela reviravolta repentina dos acontecimentos, o olhar de todos se voltou para cima. Olhando para eles, um demônio gigantesco pairava sobre a densa selva. Espere um minuto! O que algo assim está fazendo em uma dungeon de grau D? Yongo estava em pânico, mas ainda teve a presença de espírito para canalizar mana por todo o corpo. Todos, fiquem alertas. É pelo menos grau B. Não, uma besta mágica de grau A. Demônio intermediário transcendido. Isso é loucura. A aura avassaladora do demônio enviou arrepios pela espinha de Surro enquanto seus sentidos enviavam avisos frenéticos.
Essa coisa está pelo menos no nível de Kui, não, Lee Min-sun. Kui, seu soldado das sombras, havia se tornado mais fraco do que seu antigo eu. Mas o que a parte transcendida significa? Ao lado dele, Ezio estava rangendo os dentes mais ferozmente do que nunca para o demônio. Aquele demônio consumiu o sangue da nobreza demoníaca. Como seu sangue? Surro olhou para ela. Deve ser o sangue de alguém do nosso clã. Ezio começou a sentir uma vontade irreprimível de matar, enquanto ela investia diretamente contra o enorme demônio. Um som agudo e penetrante ecoou enquanto sua lança mirava no coração do demônio, mas o demônio arrancou uma árvore próxima e a balançou contra ela. Um estrondo estrondoso se seguiu. Incapaz de se esquivar a tempo, Ezio foi arremessada para o lado pelo ataque. Os caçadores da guilda da Tartaruga Negra também foram pegos no ataque. Árvores próximas tombaram em uma reação em cadeia, caindo sobre eles, e eles engasgaram em choque. Atenção! Os membros da guilda se espalharam em pânico para evitar mais danos, enquanto demônios menores continuaram a lançar ataques implacáveis de todos os lados. Alguns caçadores foram vítimas desse ataque, com suas gargantas cortadas. Os olhos de Yongo brilharam de raiva enquanto sua espada furiosamente rasgava os demônios. Como eles ousam? Apesar do caos repentino, esses demônios eram apenas de nível C. Como um caçador de nível B, ele estava confiante em suas habilidades para lidar com os demônios. A ideia de ser ameaçado por inimigos tão fracos era uma afronta ao orgulho que ele tinha por sua guilda. É por isso que eu sempre enfatizo o treinamento. Só tolos morrem para esses fracos. Ele culpou a fraqueza de seus subordinados, em vez de lamentar a perda deles. De qualquer forma, o verdadeiro desafio era o demônio colossal. Não posso derrubar esse sozinho. Com seus subordinados ganhando tempo, parecia possível, mas enfrentar um monstro tão poderoso exigia a cooperação de vários caçadores. Ele precisava de tanques de linha de frente que pudessem absorver os ataques do inimigo, para que alguém forte como ele pudesse dar o golpe crítico. Todos ataquem juntos. Aquela coisa grande e com cara de bravo. Eu posso acabar com isso. Só espere um minuto. Yongo começou a concentrar toda sua mana em um único ponto. Ele precisava de tempo, mas estava confiante de que poderia cortar pelo menos uma das pernas do demônio gigante. Mirar nas pernas primeiro é básico em uma raid, especialmente contra uma criatura enorme. Quando Yongo começou a concentrar sua energia, seus caçadores avançaram em direção ao demônio intermediário transcendido. Estrondo! Mas o rugido do trovão retornou, e o relâmpago repentino, como se guiado por vontade própria, atingiu Yongo diretamente. O choque intenso percorreu seu corpo. Mas espere, um trovão de verdade teria me matado na hora. Isso significa que o raio era uma habilidade. Percebendo isso, ele mudou de tática e adotou uma postura defensiva. Então, instintivamente, saltou em direção a um Ealer. E assim que ele fez isso, o demônio começou seu próximo ataque. O enorme demônio começou a esmagar violentamente a árvore que segurava no chão. Os caçadores da guilda da Tartaruga Negra que avançaram foram totalmente expostos ao ataque, e eles foram espalhados como pinos de boliche. Os não-tanqueiros do grupo foram todos mortos, seus pescoços quebrados pelo impacto. Fuja! Yongo imediatamente se virou. Seu corpo ainda tremia por causa do choque elétrico, e metade de seus caçadores já havia morrido. Não podemos vencer isso. Precisamos escapar e pedir reforços. Mas no momento em que ele virou as costas... Uau! Demônios menores, deitados no chão e escondidos na selva, cortaram um de seus pés. Seu equilíbrio desmoronou momentaneamente. Então, outro golpe cortou seu outro pé, e ele caiu no chão. Os sorrisos frenéticos dos demônios pairavam sobre ele, a última coisa que ele viu. Ele pereceu sem nem mesmo uma chance de gritar. Asterisco, asterisco, asterisco.
Enquanto isso, Surro lutava ferozmente contra os demônios quando de repente percebeu que os caçadores da guilda da Tartaruga Negra não estavam em lugar nenhum. Eles estão todos mortos? Dojon, você está bem? Sim. Estou bem. Felizmente, o antigo assistente de ensino saiu ileso. Ele tinha se concentrado apenas em escapar enquanto os outros se engajavam em combate direto com os demônios. Parece que escolhi um bom membro da guilda. Surro riu e gritou, Ezio. Se você terminou aí, venha aqui. Entendi. Ezio, que foi derrubada pelo demônio intermediário, recuperou-se rapidamente e estava caçando demônios menores por perto. Ela puxou sua lança do cadáver de um demônio e correu em direção a Surro. Os dois agora estavam enfrentando o demônio intermediário transcendido. Nós lidamos com os pequenos, agora vamos caçar o chefe. De repente, o demônio parou de atacar, como se tivesse entendido as palavras de Surro. Ele virou a cabeça lentamente e olhou para a dupla restante com um olhar aterrorizante. Você acha que pode me caçar? Disse o demônio. Foi a primeira vez que a criatura disse algo que Surro conseguiu entender. Com um olhar de desdém, o demônio convocou todos os demônios menores restantes para o seu lado. Em um instante, a selva limpa na frente de Surro e Ezio estava cheia de demônios. O demônio gigante olhou mais de perto para Ezio e ficou surpreso com sua presença. Espere. Um demônio do clã Hadiru. A besta sentiu que a energia que emanava dela era distintamente diferente dos outros demônios. Que golpe de sorte! Os olhos do demônio brilharam com ganância enquanto ele explodia em gargalhadas. Traga-a para mim. Beber o sangue de Hadiru me deixará ainda mais forte. Os demônios menores, babando de ansiedade, avançaram. Apesar da horda atacando, Surro exibia um leve sorriso. Quando se tratava de uma batalha de números, ele estava confiante de que venceria qualquer coisa lançada contra ele. Surgir. De repente, as sombras dos caçadores mortos da guilda da Tartaruga Negra começaram a tremeluzir.